Tudo bom, irmão? Paz e bem. Salve Maria, tudo Salve, bem? como é que você tá, meu irmão? Seja Graças a bem-vindo, Deus. Amém. Obrigado. seja bem-vindo a Amém. essa live aqui. O melhor jeito para a gente poder estar se encontrando aí agora são pelas lives, né? Que tá tudo É, parado. verdade. Aqui na Diocese tá tudo parado, com reuniões, missões, com tudo, né? Graças a Deus. Seja bem-vindo, irmão. Amém. Tá Muito nas obrigado. deixo aí as melhores apresentações com você, você falar um pouco de você, da missão, da comunidade e trazer para a gente tudo que tá tudo que você entendeu do coração de Deus para nós nessa noite, a partir da vida do profeta Isaías, tá bom, irmão? Tá com Amém, você? amém. Seja bem-vindo à casa, você sabe disso, a casa é sua, você mora no nosso coração aqui. Amém. Amém. Louvado seja Deus. Então já quero aqui louvar a Deus, né? De fato, pela comunidade Fanuel. Tive a graça de conhecê-los, né, pessoalmente, e vi com os meus próprios olhos um carisma autêntico, né? Um carisma da igreja e para a igreja. Isso é muito bom e muito importante quando a gente consegue identificar um carisma autêntico, né? Nem todas as comunidades que são fundadas têm carisma autêntico, né? Então, quando a gente encontra uma comunidade que realmente tem todas as características de um carisma autêntico, né? A gente fica muito feliz. E, para mim, é sempre uma honra poder, né, levar a palavra a vocês, a todos nós, a mim mesmo. A palavra é levada para mim mesmo, né? E a gente sempre sai melhor do que começou, né? Porque não é porque é Jean, não é porque é David, mas é porque é a palavra de Deus, né? A palavra de Deus, ela sempre transforma a nossa vida. Sempre transforma. Em qualquer circunstância, a gente leu a palavra, a gente ouviu a palavra, meditou a palavra, ela transforma, porque esta palavra se fez carne, né? E habitou no meio de nós. Então, para quem não me conhece, né? Eu me chamo Jean, eu moro aqui no norte de Minas, bem perto do sul da Bahia, sou da Diocese de Janaúba. A nossa comunidade esse ano vai completar 12 anos de missão, né? Nós somos comunidade de vida e de aliança. Temos como carisma distribuir a misericórdia recebida às ovelhas perdidas da casa de Israel, né? Então, como meio de exercer esse carisma, Deus nos confiou um apostolado, né? Vários apostolados, e um deles temos uma casa de recuperação, um projeto que chama Fazenda da Misericórdia. Também trabalhamos com obras sociais, né? Na área que atua com crianças e adolescentes, né? Então a gente sempre está executando projetos para atender essas crianças e adolescentes que estão em risco social. E, lógico, tudo isso com um único fim, que é Jesus Cristo. Eu sempre digo que qualquer coisa que a gente faça, por melhor que seja, por mais bem que a gente tenha, por mais boa intenção que a gente tenha, se não tiver o fim em Jesus Cristo, nós não estamos fazendo nada, né? Porque isso não é um privilégio só de cristão fazer as coisas, né? Hoje, qualquer segmento da sociedade, até ateu, faz caridade, né? A nossa caridade, ela é diferente. A nossa caridade não é filantropia. A nossa caridade é a caridade que nós procuramos sempre seguir, né, os métodos de Jesus Cristo, né? Vinde a mim todos vós que estáis cansados e fadigados, porque eu vos aliviarei os fardos. Então, eu sou casado, sou pai de 6 filhos, né? Esse ano eu e minha esposa, nós vamos completar 13 anos de casado. E graças a Deus, eu posso afirmar e confirmar, né, que eu encontrei definitivamente o lugar que Deus me criou para estar, né? A realização do ser humano é essa. Quando você encontra verdadeiramente o lugar que Deus criou, que fez para você ficar, né? Então, assim, eu nasci para isso. Eu nasci para ser um missionário. Eu Amém. nasci para ser casado, nasci para ser missionário, nasci para ser fundador dessa comunidade, isso eu não tenho dúvida. Por isso eu digo para vocês que eu sou realmente um homem realizado, né? Não sou isento de problema, não sou isento de pecado, mas a minha realização realmente está na plena certeza
que aqui é o meu lugar. Então, que Deus possa realmente e confirmar no coração de cada um de vocês, né? Possa revelar, através dessa escola de profetas, realmente qual é o lugar que cada um tem, né? Cada um nasceu para estar. Né? Às vezes as pessoas têm tudo, têm uma boa oratória, às vezes até é pregador, às vezes é de algum movimento, até de comunidade, mas está infeliz. Então, eu digo para você, entre em discernimento para saber realmente aonde é o seu lugar, que provavelmente esse não deve ser o seu lugar, porque o lugar da gente, por pior que seja, ou por melhor que seja, a gente sempre vai ter uma paz no coração de dizer, esse é o meu lugar, eu nasci para isso. Né? Isso que é importante. Então, bendito seja Deus por essa comunidade, bendito seja Deus pela Fanuel, bendito seja Deus por vocês que estão entrando aí, já tem 31 pessoas. A única coisa que a gente pede é compartilhar a live, né? Que é muito importante o compartilhamento dessa live. Não é para ganhar seguidores. Às vezes as pessoas ficam achando que a gente fica fazendo propaganda para ganhar seguidor. Né? A gente segue Jesus. Eu tenho certeza que quem me seguir vai encontrar Jesus, né? Porque é o que eu estou procurando. Então não tenha medo de me seguir, não tenha medo de seguir o pessoal da Fanuel, porque quando vocês começarem a seguir eles, vocês vão ver que o fim útil do nosso segmento é Jesus. Então não tem para ninguém, não tem escapatória. Quem vir atrás de nós vai topar com Jesus, com Nossa Senhora, com São Miguel, com os arcanjos. Vai trombar. Pelo menos uma busca nós estamos, né? Então, beleza. Então eu já agradeço e muito por ter a honra de abrir essa escola de profetas, né? Alguns que vão vir depois, eu já os conheço e posso dizer que são realmente profetas e profetisas, outros ainda não pessoalmente, mas eu tenho certeza que todas essas pessoas que vão vir, inclusive eu, né, foram indicadas por Deus, né? Deus que colocou no coração que nós deveríamos estar aqui. Então, como a palavra de Deus diz, que antes mesmo de nascermos, né, Deus já nos chamava pelo nome, eu posso afirmar que esse momento já estava agendado no coração de Deus, para esse dia, para essa hora, para essas pessoas. Então, que Deus possa fazer no nosso coração maravilhas em nosso favor, né? Principalmente em meu favor. Talvez seja eu que preciso mais do que todo mundo, tá bom? Gente, me confiaram, né, a missão de partilhar com vocês, na perspectiva de Isaías, do profeta Isaías, o que Deus quer falar conosco hoje. Né? É uma escola realmente de profetas, e a verdade, talvez, não sei como que é a vida de estudo bíblico de vocês, mas a escola de profeta, ela existiu de verdade nas Sagradas Escrituras, né? Sobretudo no Antigo Testamento. Lá na 2 Reis, no capítulo 2, vocês vão ver sobre isso. Né? A escola de profetas era realmente uma escola cujo objetivo era realmente a transmissão dos valores morais, né? A transmissão de valores espirituais. Né? Era uma escola mesmo, né? Que foi criada exatamente para dar continuidade àquilo que Deus quer para o ser humano no tocante à salvação. Isso é muito importante você saber. Talvez a pessoa fique assim, não, onde que eles inventaram esse nome? Será onde que eles criaram esse nome? Com certeza é realmente uma inspiração de Deus que, tirado da Bíblia, traz para o nosso tempo atual. Primeira coisa, antes de começar até mesmo ler a Bíblia para a gente poder partilhar, vamos entender o que é um profeta. Né? Eu acho muito importante a gente, na primeira live, eu acredito que seria bom que todos os pregadores que passassem falassem sobre o que é um profeta. O profeta, a definição de profeta que encaixa assim, muito bem, que dá muita clareza, é a tradução do grego que significa porta-voz no português. Né? Então o profeta é o porta-voz. Mas o porta-voz de quem? O porta-voz de Deus. O profeta é aquele camarada que fica entre Deus e o povo. Né? É que escuta de Deus e transmite para o povo. Né? Devido àquela situação que o povo está vivendo, ou que uma família está vivendo, ou que uma comunidade está vivendo, que uma paróquia está vivendo, que uma diocese está vivendo. Então nós estamos, né, como profetas, né, da Imaculada Conceição, entre Deus e o povo.
né? Esse é o profeta. Então, como que é a atuação de um profeta? O profeta tem um jeito específico de atuar. Então, às vezes a gente vê muitas pessoas falando assim, eu sou um profeta. Primeira coisa para ser profeta. Primeira coisa para ser profeta. Não é só querer ser profeta, né? A primeira característica de um profeta é ser chamado por Deus para ser profeta, né? É Deus quem chama a pessoa. Não é você que escolhe para ser profeta. Oh, meu Deus, eu quero ser um profeta, né? E primeira coisa é isso. Então, primeira coisa, Deus te chamou para ser um profeta? Deus te chamou para atuar como um profeta nesses tempos? Beleza, então agora segura, né? Porque vai vir, né? Vai vir muita coisa. Porque como que é a atuação de um profeta? Vocês podem observar que todos os profetas das Sagradas Escrituras, independentemente do tempo, eles tinham uma linha de atuação. Como é que é? Na primeira parte, o profeta sempre faz uma denúncia. A palavra denúncia talvez não é uma palavra assim ideal para a gente usar, porque fica parecendo que a gente é o dono da verdade, né? Talvez seria melhor a gente pegar essa palavra denúncia e colocar assim, que na primeira parte o profeta quer provocar uma convenção, né? E como que eu provoco uma convenção? Oh, meu amado, saia dessa situação. É uma denúncia. Oh, minha amada, isso não vai funcionar para a sua vida. Eu estou provocando uma convenção, né? Eu estou provocando, eu não estou, como se diz, acusando, mas eu estou alertando a pessoa para que ela possa sair daquela situação. Então, todo profeta, na primeira parte do anúncio, ele tem essa característica de querer provocar a conversão. E como que ele provoca essa conversão? Atuando, dizendo, olha, em nome de Jesus, meus irmãos, sai da vida de pecado. Sai da vida de pecado. E eu queria aqui explanar uma coisa muito importante para nós que somos pregadores. Se você que é pregador, que está aqui me escutando, todo o pessoal da Fanuel e todas as pessoas que estão entrando na live, eu queria pedir uma coisa para vocês, né, que eu tenho pedido para os meus filhos espirituais. Né? Em todas as pregações que vocês fizerem, não esqueçam de dizer, saia do pecado. Né? Saia do pecado. A gente precisa voltar a incentivar o povo a sair do pecado. Essa é a primeira parte, onde o profeta provoca essa convenção. Na segunda parte, né, o profeta provoca a convenção e em seguida ele vem com essa provocação trazendo a esperança. Tem jeito. Tem jeito porque Jesus morreu por nós. Tem jeito porque Deus te ama. Tem jeito porque Deus não abandona ninguém. Esse é o profeta. Né? Não é que vai deixar jogar fardo nas costas dos outros, virar as costas e que se vira para lá. Não, 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 não. O profeta, ele denuncia, e a palavra denúncia significa provocar a convenção, e na segunda parte, o profeta simplesmente traz uma solução para aquela situação. Né? Não que seja solução, mas apresenta um meio para poder lidar com aquela situação. Então, o profeta é aquele que traz realmente a esperança na segunda parte. Então, é basicamente isso, né? As pessoas que foram escolhidas por Deus, e nem todas as pessoas são escolhidas por Deus para ser profeta, tem que deixar muito claro isso, né? Isso a gente vê desde o Antigo Testamento até os dias atuais, né? E é basicamente isso, é só uma explanação para a gente entender realmente o que se quer dessas lives, né? Porque a gente precisa realmente ter uma orientação de como atuar, né? A escola, a gente aprende isso, né? Como que a gente vai lidar com a matemática, como que a gente vai lidar com o português. Então, essa escola realmente quer colocar a gente numa aprendizagem para que a gente não corra o risco de viver a palavra do profeta Oséias, né? O povo se perde por falta de conhecimento. Então, que nós não caiamos nessa tentação, tá bom? Então, vamos lá. Quem tem a Bíblia, abra a Bíblia aí para mim, no profeta Isaías, capítulo 6. Só para a gente poder fazer uma abertura aqui daquilo que Deus quer para nós no dia de hoje. Profeta Isaías, capítulo 6. Quem
encontra aí essa passagem, diz amém. E quando aparecer 4, 5 amém aqui, eu começo a ler para ter certeza que eu não estou lendo sozinho, né? E as pessoas só escutando. Então, pega a Bíblia, corre aí, você que está na sala, no quarto, dá um grito aí, fulano, traz a Bíblia para mim, né? Traz a Bíblia para mim. Talvez você está deitado na cama aí participando, dá um grito no marido aí, na esposa, no filho. Fulano, pega a Bíblia em cima do armário aí para mim. Olha aí, ó, amém, 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 amém. Então, louvado seja Deus. Foi a live que apareceu mais amém rapidinho, porque as outras lives demoram, porque o povo não estava com a Bíblia ainda, né? Então, graças a Deus, o povo está esperto. Vamos lá. O título aqui está a vocação do profeta. No ano em que morreu o rei Osias, viu o Senhor sentado num trono alto e sublime. As orlas de seu manto enchiam o templo. Junto dele, de pé, estavam serafins, cada um com 6 asas. 2 cobria o rosto, 2 os pés, e com 2 voavam. Ele clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. A terra toda está cheia de sua glória. Ao clamor dessas vozes, começaram a tremer os gonzos das portas e o templo encheu-se de fumaça. Fumaça representa a glória de Deus. Exclamei então: ai de mim, estou perdido. Sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de lábios impuros. Meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, e ele tirara do altar como uma tenaz. Com a brasa tocou-me a boca, dizendo: olha, isto tocou em teus lábios. A tua culpa está sendo tirada e o teu pecado perdoado. Olha para você ver que brasa poderosa. Presta atenção, que brasa poderosíssima. Quero que vocês fiquem atentos nessa brasa aqui. Presta atenção da onde que esta brasa foi tirada. E lembra muito bem de Santo Efrem, quando Santo Efrem diz: quando eu comungo fogo. Aí a gente precisa entender que esta brasa está sendo tirada do altar. E esta brasa tem o poder, né, de apagar a culpa e perdoar os pecados. Né? Porque a gente sabe, presta atenção, a gente sabe que mesmo depois de confessado sacramentalmente, a gente fica com a culpa, a mancha da culpa. Porém, esta brasa, quando é tirada do altar e colocada sobre a língua do profeta Isaías, é como se, na verdade, assim, é uma prefiguração da comunhão eucarística que a gente recebe. Coloca sobre a língua, nós recebemos o perdão dos pecados e a absolvição da culpa. É que a gente chama de indulgência plenária. Né? A gente chama essa parte quando a gente é perdoado e é apagada a mancha do pecado, né? Que no caso aqui é a culpa. Nós recebemos uma indulgência plenária. Versículo 8. Ouvi então a voz do Senhor que dizia: quem enviarei? A pergunta que Jesus está fazendo para nós nesta noite. A pergunta que Deus está fazendo para mim e para você. Para todos nós, essas 30 pessoas que estão aqui online. Para você que vai entrar depois nessa live, que vai ficar gravada. A pergunta que Deus está fazendo para o profeta: quem eu enviarei? A pergunta é essa. Eis-me aqui. Desculpa. E quem irá por nós? Deus está fazendo uma pergunta para o profeta. Primeiro, quem enviarei? E quem irá por nós? Aí respondi. Quem respondeu? O profeta. Eis-me aqui. Envia-me. Então ele disse: vai e dizer a este povo. Presta atenção, pronto. Aqui a gente pode começar. A última parte é assim, ó. Eu aceitei o chamado de Deus. Deus me fez o chamado para ser profeta.
Deus perguntou assim, eu estou procurando uma pessoa para poder falar em meu nome. O profeta falou assim, pode ser eu aceito. Aí Deus falou, então agora você vai falar ao povo. Eu vou usar a sua boca, o seu coração, a sua mente, o seu entendimento, para poder me comunicar com este povo. Mas comunicar o quê? Comunicar a minha vontade, o que eu quero que esse povo viva, né? Como que esse povo deve se comportar. Então, agora nós vamos fazer um breve histórico da vida do profeta Isaías. O profeta Isaías, junto com Jeremias e Oséias e Amós, são os 4 profetas que atuaram antes do exílio da Babilônia. No ano de 1870 ao ano 538, porque a contagem ela é decrescente, né, até o ano 0 de Jesus, eles atuaram Isaías atuou antes, durante e depois do exílio da Babilônia, que o rei Nabucodonosor mandou engaiolar o povo, colocar o povo no cantinho lá, por conta da insatisfação da parte de Deus com o povo que estava vivendo no pecado. Deus permite o povo ser exilado. Olha aqui, presta atenção para você ver. Todas as vezes que o povo foi infiel a Deus no Antigo Testamento, Deus permitiu que acontecesse uma desgraça para dizer para o povo, volta para mim. E quantas vezes na nossa própria vida aconteceu algum tipo de problema como um chamado de Deus para nós? Isso acontece muitas vezes. Porém, nós não estamos tendo mais sensibilidade para entender isso, né? Porém, nós não estamos tendo essa sensibilidade para entender que muitas vezes uma tragédia que acontece na minha vida é uma forma que Deus usa para dizer volta para mim. É uma verdade, isso é aplicado desde o Antigo Testamento. Então, o livro do profeta Isaías são divididos em 3 livros, né? Na primeira parte, do capítulo 1 ao 39, que é o primeiro Isaías, foi escrito pelo próprio Isaías, né? E isso foi escrito antes do exílio. No segundo livro de Isaías, que é do 40 ao 55, foi escrito durante o exílio. Então, o profeta está atuando dentro do exílio, que ele também foi exilado. Dentro do exílio, por quê? Porque lá dentro do exílio ele está profetizando, dentro do exílio ele está encorajando o povo, dentro do exílio ele está falando, vai dar certo. Dentro do exílio ele está falando assim, não vamos desistir. Porque mesmo sabendo que nós estamos passando a maus bocados, Deus irá vir em nosso socorro. É sempre assim, gente. Deus sempre vai vir em nosso socorro. Isso é uma verdade. Nós não podemos duvidar, né? Então, no segundo Isaías, que é do capítulo 40 ao 55, o profeta está atuando dentro do exílio. E no terceiro Isaías, o segundo e o terceiro Isaías não foi escrito pelo próprio Isaías, né? Foi escrito pelos seus alunos. Então, no terceiro Isaías, que é do 56 ao 60, está depois do exílio, né? Na reconstrução de Jerusalém. Isaías nasceu numa família de pessoas nobres. Isaías era um grande poeta e Isaías era o conselheiro dos reis. Ele aconselhou 3 reis. Quem são esses reis? Joatã, Acaz e Ezequias. Então, ele dava conselho para esses reis. Gente, eu vou fazer uma pausa aqui porque Deus me deu um mistério. Ontem eu queria partilhar esse mistério com vocês. Eu vou dar uma pausa aqui, depois, se eu esquecer, vocês me lembram onde que eu parei. Ontem eu estava fazendo um estudo sobre o profeta Jeremias, né? Porque eu ia pregar sobre o profeta Jeremias hoje de manhã. E no estudo do profeta Jeremias, né, que também na mesma época de atuação, né, nesses 200 anos, foi esses 4 profetas que atuou, Isaías, Jeremias, Oséias e Amós. No estudo que eu estava fazendo, a pessoa que estava dando o curso disse assim, que quando Deus chamou Neemias e Esdras para poder reconstruir Jerusalém, ele disse uma coisa que eu nunca tinha me atentado. Ele disse assim, ó, Neemias e Esdras foi chamado para reconstruir o muro de Jerusalém.
Neemias era governador e Esdras era um sacerdote. E aí Deus falou no meu coração assim, filho, para reconstruir qualquer cidade, nós precisamos uma pessoa na ordem civil e outra na ordem espiritual. Olha que coisa importante isso aqui, gente, para a nossa cidade. Olha que coisa importante para o tipo de política que nós estamos vivendo. Ninguém vai reconstruir nenhuma cidade se não tiver apoiado por um homem espiritual. Mesmo que ele seja uma pessoa temente a Deus, precisa trabalhar um prefeito junto com um homem espiritual, um deputado junto com um homem espiritual, um governador junto com um homem espiritual, porque a reconstrução de qualquer cidade precisa estar unidos essas duas pessoas. É fantástico isso aqui. Né? E nós precisamos abraçar isso como uma verdade, porque só pode ter vindo de Deus. Eu jamais ia inventar uma coisa dessa. Entendeu? Então eu estou partilhando isso para você. Mas voltando no profeta Isaías. O profeta Isaías, ele nasceu por volta do ano de 765 a.C. Era de família nobre, como eu já tinha dito. Era poeta e conselheiro desses 3 reis. Né? Aproximadamente no ano de 740, então vamos lá fazer um cálculo, presta atenção. 765 foi quando ele nasceu. Agora nós estamos em 740, porque é decrescente. Então, mês que está diminuindo, né? Mês que está diminuindo, está indo para frente. Então, no ano de 740, Isaías recebeu da parte de Deus, dentro do templo de Jerusalém, uma missão. Quantos anos Isaías tinha? 25 anos Isaías tinha. Isaías tinha 25 anos quando Deus falou com ele dentro do templo. Isaías, eu estou te levantando para que você seja a minha voz no meio do povo. Olha, Deus está falando comigo, está falando com você, está falando com todos nós. Deus está nos levantando para que a gente seja a voz dele no meio do povo. Talvez você tenha 16, talvez você seja novinho, como o profeta Ezequiel. Né? Talvez você tenha, não, eu sou novo demais, eu não consigo falar, eu sou gago. Não, Deus está te levantando. Porque Deus olhou para você e disse, é você que eu quero. Né? É você que eu quero. Então, com 25 anos, Isaías estava dentro do templo, recebeu da parte de Deus uma missão. Que missão que é essa? A missão de ser profeta. E dentro da missão de ser profeta, Deus falou assim, olha, anuncia a ruína de Jerusalém. Meu Deus do céu, meu povo, eu não queria estar na pele de Isaías. Por quê? Porque eu vou anunciar a destruição de uma cidade. Eu vou anunciar a destruição de um povo. Mas Deus está fazendo isso, meus irmãos. Não é porque ele é ruim. Porque Deus quer salvar o seu povo. É por isso que Deus permite. É por isso que Deus, às vezes, fica de braços cruzados. Para que a gente aprenda a não se afastar dele. Por quê? Por que Deus está pedindo Isaías isso? Anuncia ao povo que Jerusalém vai entrar em ruínas. Por quê? Por conta da infidelidade do povo, né, meu gente? Por conta da infidelidade do povo. Agora eu pergunto para você, né, e quero que você faça uma análise junto comigo. Olha o que a infidelidade faz com o povo. A infidelidade causa em Deus, né, causa no coração de Deus um sentimento que eu preciso tomar uma providência, porque senão eu vou perder todo mundo. Então agora o profeta Isaías está num tempo de infidelidade, uma infidelidade moral, uma infidelidade religiosa, e isso está acontecendo por parte do povo. Gente, é muito atual. É muito atual. Né? É a mesma coisa que eu estou narrando que nós estamos vivendo hoje. Essa infidelidade moral e religiosa que nós estamos vendo aqui dentro da igreja. E isso não está... Aqui nós não estamos falando, né? Do clero, nós estamos falando do povo. Nós estamos falando do povo. Né? Isaías está falando para o povo. Né? Porque às vezes a gente fica muito preso aos escândalos do clero e esquece que dentro do povo, dentro dos leigos, existe muito escândalo e imoralidade religiosa. E nós precisamos ficar atentos a isso. Então, o profeta Isaías é um profeta de justiça. É um profeta que anunciou a justiça, que denunciou a idolatria.
É um profeta que denunciou os abusos sociais que se alastrava. Aí eu digo para você, o que é abuso social? É você se tornar uma pessoa pública, né? Uma pessoa pública e não aplicar, né, os preceitos morais naquela profissão que você tem. Eu não estou falando só de político, não. Eu estou falando na empresa que você trabalha. Nós estamos falando quando existe um abuso social, né? Naquela época que se alastrava, hoje não é diferente. Porque hoje o mesmo que ora em línguas nas comunidades do grupo de oração são aqueles que não pagam salário aos funcionários dignos, que não assinam carteira, né? Que sempre roubam 1 ou 2 minutos na entrada ou na saída do serviço. Então existe um abuso social. Diante dessa crise, o profeta Isaías agora começa a realmente fazer denúncias sobre essas questões. O profeta Isaías tinha uma característica também de falar muito forte às pessoas que eram poderosas e ricas. Não por causa do poder e da riqueza. Gente, é muito interessante a gente observar isso também. Quando o profeta Isaías falava de forma forte aos poderosos e aos ricos, ele só falava por conta do vazio do coração que eles tinham. Porque o dinheiro tinha tirado Deus da vida deles. Porque o poder tinha tirado Deus da vida deles. Então o profeta falava assim, gente, volta para Deus. Porque o dinheiro vai passar, a riqueza vai passar. E todos nós devemos prestar conta para Deus. Então não é pecado você ter bens, não é pecado você ter dinheiro, não. O pecado é você colocar o dinheiro no lugar de Deus. O pecado é você arrancar Deus do lugar que ele é, do lugar que é dele, e colocar o dinheiro. Porque quando você faz qualquer coisa para se tornar um poderoso, e para se tornar poderoso você precisa ter dinheiro, aí agora o seu coração enche de um vazio tremendo. E o profeta Isaías agora está fazendo essa denúncia. Vocês que são poderosos, vocês que são ricos, tome cuidado, porque esse vazio do coração de vocês vai levar vocês para a ruína. No caso agora, vai levar vocês para o inferno. A verdade é essa. Vai levar para o inferno. Né? O vazio que um homem e uma mulher que colocou qualquer objeto ou pessoa no lugar de Deus, vai levar a pessoa para o inferno. Porque ela vai ter que fazer criar várias situações para manter aquele padrão de vida. E como ela não tem aquelas características, e eu estou falando isso aqui também, e vou dar um conselho, né? Para vocês, que é um conselho que eu estou dando agora para alguns servos de grupo de oração que a gente está fazendo visita. Fala assim, pessoal, essa pandemia, ela serviu para que a gente pudesse entender que Deus quer, em caráter de urgência, grava isso aqui para depois falar que não foi avisado. Essa pandemia, ela veio até nós como um alerta de Deus para que a gente comece a viver em caráter de urgência com aquilo que é necessário. Eu estou te dando um conselho. Aprenda a viver com o necessário. Porque você vai ter duas opções. Ou você começa a aprender a viver agora imediatamente com o necessário, e quando as coisas apertar igual estão apertando, você vai ficar com o coração em paz. Ou você não vai estar nem aí com esse conselho, e quando as coisas piorar, você vai vender sua alma para o diabo para poder comer, para poder vestir, para poder ter as coisas, porque você não foi acostumado a isso. Então, em nome de Jesus, façamos uma avaliação sobre essa pandemia e observemos profundamente no que Deus quer fazer conosco, né? O que Deus quer fazer conosco. Então, o profeta Isaías tinha essa característica, né? De denunciar, de denunciar a idolatria, de denunciar os abusos sociais que se alastravam e ameaçava os ricos e os poderosos que tinham uma vida vazia, né? O profeta Isaías gritava a todo momento, assim como todos os profetas do Antigo Testamento, e também a palavra de hoje do Evangelho, né? Quantas vezes eu devo perdoar?
Então, quando Jesus está dizendo assim, quantas vezes eu devo perdoar, quando Pedro diz quantas vezes eu devo perdoar, e Jesus fala com ele, né? 70 vezes 7, não, é 7 vezes, não, 70 vezes 7. Jesus está falando assim, cada vez que eu perdoo, tem que gerar arrependimento. Perdão sem arrependimento não é perdão, gente. Pelo amor de Deus. Não adianta você falar, eu te perdoo, mas você está arrependido? A pessoa que está te pedindo perdão está arrependida? Então o profeta Isaías, sobretudo, sempre chamava o povo ao arrependimento. Sempre chamava o povo ao arrependimento. E, consequentemente, nessa chamada ao arrependimento, ele avisava sobre o julgamento de Deus. Como que Deus ia julgar as pessoas que não se arrependessem? Meu irmão, não fique esperando para amanhã não, filho. Não fique esperando para amanhã não, filha. Comece a pedir a Deus a graça do arrependimento, porque até o arrependimento é uma graça de Deus. A gente não consegue sozinho. Jamais você vai conseguir se arrepender sozinho. A gente tem que joelhar todos os dias, comungar, e na ação de graças, depois da ação de graças, falar, Deus me dá a graça de amar e perdoar. Me dá a graça do arrependimento, de um coração contrito. Olha, Santo Inácio de Loyola ensina que todas as vezes que a gente comete uma falta, um erro ou um pecado, e que o coração da gente não dói, toma cuidado, porque seu coração pode estar afastado de Deus. Presta atenção nesse conselho. Muitas vezes a gente comete algum delito, algum erro, algum pecado, e o nosso coração não dói mais. Antigamente doía. Não sei se vocês já têm essa experiência. Quando a gente comete um erro, o coração dói. E esse coração que dói é um sinal que você está muito perto de Deus. Mas se chegar algum momento da sua vida que você cometeu um pecado, um erro, uma falha, seja qual for, e o seu coração não doer, pode ser um sinal que você já vem se afastando de Deus há muito tempo. Então, preste atenção no conselho. Vamos buscar realmente um arrependimento. Porque depois desse anúncio do arrependimento ao povo que o profeta Isaías fazia no seu livro, ele dizia assim, olha, Deus vai julgar, e sobretudo aqueles que não deram confiança à voz do Senhor. A justiça de Deus é para... a misericórdia de Deus é para todos aqueles que estão vivos. Por quê? Porque tem a oportunidade de arrepender. Uma vez que você morreu, você será julgado. Enquanto nós estamos com vida, busquemos de forma constante, verdadeira, o arrependimento. Por quê? Porque provavelmente, se nós buscarmos constantemente, verdadeiramente, o arrependimento, que é o que o profeta Isaías nos propõe, nós encontraremos com misericórdia de Deus, porque Deus é lento para a cólera, mas é muito rápido para nos amar. Deus é muito rápido para nos amar, gente. Então, eu achei tão interessante, quando o padre celebrava aqui em casa hoje, ele explicava sobre essa misericórdia de Deus, e no Salmo, um atributo de Deus, Deus é compassivo. Olha aí, eu nunca vi ninguém explicando sobre o que é ser compassivo. E o padre dizia assim, ser compassivo, porque Deus está à nossa frente, e aí Deus volta atrás para caminhar junto conosco, compassivo. Ele anda lado a lado conosco. Mesmo ele tendo esse poder de andar à nossa frente, quilômetros e quilômetros, ele volta atrás e caminha junto conosco. Nessa noite eu quero dizer uma coisa para você. Você que está aqui ao vivo e você que vai entrar depois. Deus é compassivo com você. Mesmo ele estando tão distante, ele diminui o passo e volta para andar lado a lado com você. Por quê? Porque ele quer te amar, porque ele quer te perdoar, porque ele quer te levantar, porque ele quer manifestar o seu amor por você, né? A ponto até mesmo de atrasar a viagem dele para poder te acompanhar. Fala assim, você não vai andar sozinho, não. Você não está sozinho, meu amado. Isso aí você pode ter certeza. Tá certo? Então preste atenção agora no que vai acontecer. No início, e a gente já vai entrar na oração. No início eu expliquei o que é ser profeta.
Profeta, na primeira parte, é o quê? Provoca a conversão, não é isso? Falei para vocês assim, olha, provoca a conversão. Até agora, eu só descrevi a primeira parte do profeta, né? Essa provocação à conversão. Mas, Jean, aonde que está a segunda parte do profeta Isaías, que ele traz esperança? Ah, meus amados, agora você vai ver que coisa maravilhosa. Olha aí, Isaías capítulo 9. Olha que coisa fantástica. A segunda parte de um homem que é profeta, né? Depois de todas essas coisas que nós ouvimos, o profeta Isaías agora traz uma palavra de esperança. Olha aí, a palavra de esperança do profeta Isaías. O povo andava nas trevas, viu uma grande luz, para que os habitantes às sombras da morte, uma luz resplandeceu. Multiplicastes a alegria, redobrastes a felicidade. Eles se alegram na tua presença, como os que se alegram na colheita, como exultam os que repartem depois, pois o jugo da sua carga, a vara sobre os seus ombros, o bastão do opressor, tu o quebrastes como no dia de Madiã. Pois toda bota que mancha com barulho e o manto empapado de sangue serão queimados, serão postos no fogo, pois nasceu para nós um menino, um filho nos foi dado, o príncipe está sobre os seus ombros, o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai para sempre, Príncipe da Paz. O seu domínio será grande e a paz não terá fim. Sobre o seu trono, sobre o trono de Davi e o seu reino para estabelecê-lo e confirmá-lo no direito e na justiça. Esse é o nosso Deus. Esse é Jesus Cristo. É o Jesus Cristo que o profeta Isaías está anunciando há 700 anos antes dele nascer. Meu irmão e minha irmã, a motivação para que a gente mude de vida é a esperança que nós temos em Jesus Cristo, porque a esperança não engana. A esperança não engana. E eu vim aqui hoje, da parte de Deus, dizer que você não será o primeiro a ser enganado pela esperança, porque a esperança mora dentro do nosso coração, e esta esperança é o poder de Deus, que na Bíblia é traduzida pelo Espírito Santo. Eis o poder de Deus que mora conosco. É Ele que nos traz a esperança. Bendito seja Deus. Glória seja Deus pelos séculos dos séculos. Amém. Príncipe da paz. Príncipe da paz. Olha que coisa linda. Príncipe da paz. Maravilhoso conselheiro. Ai, maravilhoso conselheiro. Pai para sempre, o seu domínio não terá fim. Aleluia e amém. Aqui a gente podia desligar a live, quebrar tudo, ir embora dormir ou então começar a orar. Bendito seja Deus. Gente, em nome de Jesus, para a glória do nome do Senhor Jesus, sai do pecado. Sai do pecado, meu amado. Sai do pecado, querido. Eu não sei, assim, não me interessa qual é o seu pecado, porque eu também tenho os meus. Mas quando eu meditava sobre essa pregação, sobre essa partilha, eu me sentia motivada a dizer, Jesus, meu querido, amado Jesus, me dá a graça de permanecer até o final. Me dá a graça de te anunciar. Me dá a graça de poder estar contigo. Me dá a graça de poder me tornar verdadeiramente um profeta que denuncia, que provoca a conversão, mas que no final vai dizer para as pessoas, tem jeito para a sua vida, porque teve jeito para a minha vida. Amém. Então eu quero convidar você, meu irmão, feche os seus olhos. Estamos na presença de Deus. Nós estamos na presença de Deus. Deus está conosco, porque em Deus não há espaço. Em Deus não há tempo. Em Deus não há distância. Deus está conosco porque Ele é onisciente, onipresente e onipotente. Ele está em todos os lugares. E por isso, nós reunidos aqui nesta live, nós podemos clamar o poder de Deus sobre a nossa vida, porque nós receberemos da parte de Deus aquilo que foi reservado para nós no dia de hoje, amado.
Nós receberíamos de Deus, da parte de Deus, aquilo que Ele reservou para nós. E eu quero dizer para Jesus nesta noite, eu quero receber aquilo que está reservado para mim, Jesus. Eu quero receber a tua glória. Eu quero que o Senhor me ensine, me molde nesta escola de profeta que está sendo levantada nesta noite. Senhor, eu quero verdadeiramente aprender da sua parte o que é ser um profeta, para que eu não caia na tentação, Senhor, de deturpar a profecia, Senhor. E quantas profecias deturpadas, meu Deus, moldam o nosso coração para a verdade. E dai-nos a graça, Senhor, de cada vez mais mergulhar na intimidade do teu amor. Bendito seja o teu nome, Jesus. Glórias sejam dados a ti, para sempre e eternamente. Aleluia, aleluia, aleluia. Oh, glória. O irmão, que palavra. Glória que a Deus. Palavra. Já... Como diz o homem viverá do seu suor. Glória a Deus, aleluia. Irmão, você falou uma coisa que mexeu muito comigo durante... De todas as coisas que você falou do profeta Isaías, anotei muito aqui, anotei bastante coisa para durante a semana a gente estar ruminando, né? A palavra ela tem que ser ruminada, né? Ela tem que ser assim, você tem que mastigar e engolir aquela palavra e voltar a mastigar de novo para aquilo tudo você começar dentro da oração, dentro da experiência, você entrar nesse mistério de Deus. E Deus falou comigo hoje aqui, quando Amém, você aleluia. falou da gente aprender a viver com pouco. Amém. Amém. A gente aprender a viver com pouco, Jean. Amém. No início dessa pandemia, eu não estava conseguindo dormir. Eu estava com muita dificuldade de dormir. Eu estava ficando varando a noite, aí à noite acordado em oração, fazendo live 3 horas da manhã, é uma coisa assim de tempo. E o Senhor, numa determinada noite de oração do texto, o Senhor, Ele me mostrava assim na minha casa, na laje da minha casa, né? E o Senhor falava que era para o tempo que viria na oração. Os vasos de plantas sem as plantas, sem as flores, mas com legumes, verduras. Amém. É isso mesmo. E o alimento seria tirado dali. É isso. Não haviam mais plantas, haviam legumes e verduras. E quando você falou disso, da gente viver com pouco, eu entendi aquela noite que o Senhor falava. Que o homem precisa, eu entendi isso agora, que a gente precisará voltar a extrair da terra com o suor, como você falou no final aqui, com o suor do seu trabalho, aquilo que vai nos sustentar, para que a nossa alma não seja perdida pela falta do material. Então, para as pessoas entenderem, para as pessoas entenderem que a gente, para as pessoas entenderem que a gente não está inventando coisa da cabeça, o padre Duarte Lara, que é o exorcista que sucede, né, o Frei Rufus, que é considerado um dos maiores exorcistas do mundo, ele tem na internet um vídeo, Conselhos para os Finais dos Tempos. E um dos conselhos que ele dá lá, ele diz assim: se você tiver condição de comprar um terreninho na roça e ir para a roça, vá. Eu vi. Porque a terra produz o necessário. Eu estava rezando esse final de semana, retrasado aqui em casa com os meninos da comunidade, e na oração Deus falou comigo, no Dia do Santíssimo, falou: filho, eu não quero que você construa um império. Você não vai levantar um império aqui. Você poderia muito bem levantar um império, porque as pessoas são generosas e eu que sou bom e coloco no coração das pessoas, né? Porque nós de comunidade nós temos essa tentação de estruturas, né? De estruturas. Porque estrutura traz seguranças, né? E Jesus falava assim: meu filho, eu não quero você construir um império, eu quero que você construa o necessário, porque dentro do necessário está a minha vontade. Essa é a verdade, né? Dentro do necessário está a vontade de Deus. Então, é somente agradecer, né? Eu estou saindo muito melhor, vou dormir muito melhor, vou acordar muito melhor, porque Deus também falou muito ao meu coração, né? Deus falou muito ao meu coração. Então, você que está aqui na live, né? Que é meu seguidor no Instagram lá, ou algum filho espiritual meu, eu peço para você
começa a seguir aí, né? Eu sou o Fanuel no Instagram, no Facebook, no YouTube, porque é muito importante a gente reunir forças, né? Hoje as redes sociais é uma potência e nós não podemos parar, nós precisamos aprimorar a nossa evangelização nas redes sociais, né? Então, você possa divulgar esse Instagram. Se você ainda não me segue aí no Instagram ou em outra rede social, pode seguir lá. Eu estou aprimorando aqui, eu estou estudando bastante métodos para poder entrar no YouTube com força, né, com qualidade, né, para que as pessoas possam beber, né, da graça de Deus por meio da evangelização nas redes sociais. Então, louvado seja Deus pela amizade que nós fizemos, louvado seja Deus pela vida de vocês, pela família, louvado seja Deus pelos seus sofrimentos, porque é no sofrimento que a gente é moldado para Deus, né? É no sofrimento que a gente faz o caminho do Calvário junto com o nosso Senhor, e é no sofrimento que a gente vai realmente experimentar a glória de Deus na eternidade. Muito obrigado, Deus abençoe, e todo mundo fique com Deus. Eu te agradeço, Jean, Deus abençoe a sua vida. Olha, quando passar esse tempo que a gente está vivendo de pandemia, que voltar as coisas todas, com a graça de Deus, já está no nosso coração desde quando você veio em janeiro, né? Amém. A gente vai trazer você de novo aqui para a gente passar mais um final de semana daquele, só que agora com tempo para você não sair correndo no domingo. Amém. Tá bom? Para a gente poder aproveitar mais. Tá bom, querido? Olha, sempre na minha oração, sempre unido no coração, tá bom? Que Deus abençoe você, sua família, a comunidade, o ministério, né? E como você falou, né? Que nesse Calvário que é o caminho que a gente faz para seguir Jesus junto com Ele, né? Que o Senhor possa estar alimentando cada vez mais a sua missão, né? Seja bom. Fala aí para nós, quem vai ser o próximo pregador? Amanhã sou eu. Amanhã sou eu. E aí, vai falar de quem amanhã? Amanhã eu vou falar sobre Joel. Amém. Pessoal, Joel, vamos lá. Todo mundo compartilhando e divulgando essa escola de profeta para a gente poder, se eu estiver aqui em casa, né? Se eu não estiver fazendo alguma coisa, eu quero entrar para poder assistir e beber também, se Deus quiser. Amém. Você é muito bem-vindo. Então, que o Senhor abençoe e agradeço a todo mundo que participou. Compartilhe esse vídeo, marca as pessoas. Esse vídeo vai estar entrando no Facebook também depois. Compartilha no Facebook também, lá na nossa página do Sou Fanuel, vai compartilhando com as pessoas. Quem puder, que ainda não nos segue no YouTube, a gente tem alguns vídeos no YouTube, pregações, orações. Vai lá, curte a nossa página, compartilha. Tudo isso vai estar ajudando a gente. Compartilha a página da Comunidade Gratidão, segue o Jean, segue a comunidade. Vamos fazer uma grande corrente de oração e evangelização nesse tempo em que presencialmente a gente não pode estar junto, mas que a palavra de Deus possa entrar na casa, na vida, no coração das pessoas através das redes sociais. Irmão, Deus te abençoe. Muito obrigado mesmo, tá? Muito obrigado. E com a graça de Deus estamos unidos. Amém. Tá bom? Um grande abraço. Amém. Vou tirando.